Olá, tudo bom? Como fazer mestrado e doutorado no exterior? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Embora no Brasil os cursos necessitem ser reconhecidos pela CAPES e esse reconhecimento ocorre em âmbito nacional, é possível sim você fazer mestrado e doutorado no exterior e ainda assim exercer essa profissão aqui no país. Antes de mais nada, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. São baseados neles que nós fazemos as pautas para esclarecimento de dúvidas para todos vocês. O que é preciso saber antes de fazer o mestrado e o doutorado no exterior? Existem algumas instituições que atuam aqui no Brasil, tá, de forma EAD, com uma oferta que você vai tirar o seu título de mestre ou de doutor por alguma universidade no exterior. Com relação a estas instituições, eu diria que você tivesse apenas cuidado, porque é muito difícil o processo de convalidação depois para que você consiga fazer essa convalidação pela CAPES, para que você seja um mestre ou um doutor reconhecido no Brasil. No entanto, existem muitos programas já que você pode fazer pela própria CAPES. Então, você tem programas que você vai fazer mestrado e doutorado fora, com o próprio agência de fomento, com a própria Agência Nacional de Pós-Graduação, não só fazendo esse convênio, mas bancando. Existem algumas instituições que têm a possibilidade de você fazer o mestrado ou doutorado sanduíche, ou até mesmo double doctor, que é você fazer uma parte aqui e uma parte lá fora. Existem algumas instituições de mestrado voltadas para a área business, que você consegue fazer parte em programas específicos. Nos programas de engenharia também, existe programas de mestrado em engenharia, aonde você vai fazer uma parte do programa, passa um tempo fora, tendo essa experiência e também consegue o título aqui. Então, existem várias formas. Quem sonha, né, quem tem esse sonho de ter essa experiência de estudar no exterior, pode fazer isso de forma regulamentada e reconhecida, ou já com esses mecanismos bem traçados e alinhados pela própria CAPES e direto com os convênios institucionais. Há alguns casos que você consegue fazer algumas matérias online e agora está mudando muito depois da pandemia, talvez tenha até possibilidade desses convênios internacionais serem online. Mas eu acredito que quem procura o mestrado e doutorado no exterior quer ter essa vivência mesmo de ir, de aprender, de novos idiomas, novas culturas, como funciona, e isso é muito enriquecedor. Agora eu vou responder uma outra questão. Como funciona a questão da documentação? Como eu falei, se você for por algum edital, por exemplo, eu vi que no mês passado a CAPES fez um convênio com uma instituição americana para profissionais para fazer mestrado e doutorado em cinematografia. Então, eu já vi agora, já foram aprovados, já estão indo, tem uma bolsa que eles recebem, e nesse tipo de convênio, as próprias agências ajustam a documentação. Se você hoje, vamos supor, você está numa instituição fazendo mestrado ou doutorado, e você tem que fazer esse processo de documentação, a própria instituição costuma ter toda uma assessoria para que você possa ir. Então, visto como estudante, a bolsa para você estar lá, tudo isso você acaba sendo beneficiado pela própria instituição. Eu aconselho você fazer melhor isso ao invés de ir sozinho. E se você for sozinho ou for sozinha, você preste bem atenção para a instituição que você vai, para ver se você vai conseguir fazer uma espécie de convalidação aqui no Brasil. Por isso, é muito importante que eu aconselho, né, que você veja daqui para lá. Existem vários meios. Pelo próprio site da CAPES,
e pelas instituições de ensino de pós-graduação, tá? Os programas de pós-graduação, que a gente conhece como PPG também. Outra questão é por que é preciso fazer um planejamento, né? Porque você vai passar um tempo fora e esse tempo vai depender do programa que você está fazendo. Por exemplo, esse programa que eu acabei de citar, a oferta de bolsa que a própria CAPES fez para fazer esse mestrado e doutorado lá nos Estados Unidos em cinematografia. Então, o programa inteiro, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, é realizado fora. E quando você volta, neste caso, então existe um tempo, já tem o reconhecimento com alguma parceria institucional aqui. Existem programas que você faz o programa, por exemplo, o mestrado, é um programa de 24 meses. Você faz as matérias aqui e você pode passar um tempo, por exemplo, 1 ou 2 meses em outro país investigando. Existem alguns programas que esse tempo são 6 meses. Então, quando você pensa nessa programação no exterior, é muito importante você fazer um planejamento. Não só na questão de idioma, na questão de bolsa, na questão de moradia, na questão de cultura, para você não passar nenhum aperto, principalmente com relação à cultura, forma de cumprimentar, forma de comer, aspectos que você pode falar ou não, que não vão te colocar na questão cultural como em um lugar de desmerecimento. Estudar bem como funciona aquela casa que você está indo, quem são os alunos, investigar as redes sociais, tentar falar com os alunos, ó, como que tem uma coisa que eu preciso saber, eu não preciso, para você não ser pego desprevenido. Existem muitas questões, quando você pensa em fazer um mestrado e um doutorado fora, passar um tempo fora do Brasil, de maneira geral, que você tem que pensar, inclusive, como vão ficar suas questões aqui, questão de conta, de banco, de compromissos que você tem aqui. É muito importante fazer um planejamento para não passar aperto. Bolsa é uma opção? Com certeza, esses programas, como eu falei, existem programas que dão essa bolsa, tem programas que só dão essa questão de documentação e aí você vai ter que ter um recurso próprio. Tem programas que você faz que já tem a bolsa fornecida pelo próprio governo para que você possa chegar lá já com uma espécie de salário. Até mesmo porque nos países, quando você entra com visto de estudante, é necessário você comprovar renda. Então, se você fizer um programa aqui no Brasil que já trabalhe desta forma, já vai de um programa específico, você vai ter essa bolsa. Não digo que é fácil porque você tem que ter mérito, mas é muito viável que você consiga essa bolsa para passar esse tempo lá fora, porque o próprio recurso faz parte para que você tenha essa experiência. Como eu falei, o estudante, ele vai com visto de estudante, ele vai daqui com visto de estudante, ele não pode exercer função remunerada nos outros países. Ele vai para estudar, ele vai para exercício da pesquisa. Então, a bolsa não só é uma opção, como eu indicaria 100%. Por fim, quais são as dificuldades? Várias dificuldades, né? Você vai estar em outro país, você vai estar em outra cultura, você vai estar com outro idioma, com outros costumes. Claro, tem português de Portugal, por exemplo, tem muita gente que vai para Portugal. É o mesmo idioma, mas com várias peculiaridades. Então, as dificuldades, eu acho que primeiras são essas. A segunda é a questão realmente da vivência. Você tem que ser uma pessoa que consegue administrar suas emoções. Eu vi na internet várias pessoas reclamando que são maltratadas e acabam entrando em depressão por causa disso. Muitas vezes não é uma questão de ser maltratada, é a questão da cultura do país. Então, não pense que todo lugar você vai ser recebido como os brasileiros recebem. Nós temos um jeito peculiar. Tem muitos países, principalmente aqueles anglo-saxões, que têm uma cultura muito mais seca, né, no sentido comportamental da palavra, que pode apresentar um preconceito, pode apresentar um maltrato, mas na verdade são aspectos culturais. Essa é uma grande dificuldade. A questão de moeda, às vezes, a bolsa aqui para gente, principalmente quando a gente fala em dólar, quando fala em euro, parece uma coisa boa. Mas preste atenção, quando chegar lá no país, aquele valor talvez não seja o tanto que você acha. Então,
provavelmente você vai ter uma vida bem restrita, bem discreta. A questão de compartilhamento, você provavelmente vai ter que compartilhar seu espaço com alguém, vai ter que aprender como funciona, otimizar o seu tempo lá. Existem todas essas questões que eu diria que são dificuldades reais. A questão de comunicação, se você nunca saiu do país por um longo tempo, você tem que se preocupar com isso, vai ter que se preparar mentalmente para estar longe dos seus parentes, longe dos seus, se você tem relacionamento, se você tem filhos, amigos, grupo social. Então, eu costumo dizer que é uma experiência dual, né? Porque você enriquece muito como pessoa, mas passar um perrenguinho sempre faz parte aí do processo. Às vezes, comida, não são todos os países que têm todas as opções de comida que nós estamos acostumados. Se você tem algum tipo de restrição alimentar, você tem que se preocupar com isso. A questão de saúde, dependendo para onde você for, a questão da saúde é muito cara, então é importante você fazer todos os exames aqui primeiro, fazer um super check-up, levar seus remédios pessoais. Se você toma remédio de uso contínuo, já leve, porque existem países que comprar remédio é muito difícil, não é igual aqui no Brasil, que você chega na farmácia e compra Cimegripe, compra uma série de medicamentos sem receitas. Em muitos países isso não ocorre. Todas essas dificuldades você pode enfrentar e é bom você pensar aqui. Tá? Às vezes a gente fica tão animado que esquece desses pequenos, grandes detalhes. Eu espero ter ajudado e se você tem essa vontade de ter essa experiência, também te dado umas dicas preciosas. Um grande abraço e até a próxima!